No dia do divórcio, o bilionário Dmitri não assinou os papéis, mas sequestrou a própria esposa para uma ilha, onde a única lei é a dele. Thalia queria liberdade, mas agora está presa em uma gaiola de ouro com um predador que jurou nunca deixá-la partir. Prepare-se para um dark romance visceral, onde o ódio e o desejo se misturam perigosamente. Deixe o like e se inscreva agora, porque a caçada acabou de começar. O escritório de Dmitri Galanis não era apenas um local de trabalho. Era um mausoléu, frio, silencioso e exalando o cheiro estéril de dinheiro antigo e poder absoluto. Por 2 anos, Thalia aprendeu a temer aquela porta de carvalho maciço. Por 2 anos, ela só entrava ali se fosse convocada e sempre de cabeça baixa, aceitando as migalhas de atenção que o marido jogava enquanto assinava contratos que valiam mais do que a vida dela. Mas hoje, Thalia não bateu. Dmitri estava sentado atrás da imensa mesa de mogno, os olhos fixos em um documento, a postura rígida de um imperador entediado. Ele nem sequer piscou quando a porta foi aberta com violência. Ele não precisava olhar para saber quem era. Apenas uma pessoa naquela casa ousaria fazer barulho. Alguém que ele considerava irrelevante demais para ser punida. Ele disse, com a voz grave como um trovão contido, sem sequer levantar os olhos do papel: "Você tem 30 segundos para explicar a interrupção, Thalia. Estou em uma reunião com Tóquio em 5 minutos. Thalia parou diante da mesa. O coração dela batia tão forte que doía nas costelas, mas suas mãos não tremiam. Não mais. Ela levou a mão ao dedo anelar esquerdo, o anel, aquele diamante de 5 quilates que pesava como uma âncora, a corrente de ouro branco que prendia aquele fantasma. Ela o arrancou do dedo com uma violência que arranhou a pele e o jogou. O metal pesado bateu e rolou sobre a madeira envernizada, fazendo um som agudo e irritante, até parar a centímetros da caneta de Dmitri. Foi só então que ele parou. O silêncio que se seguiu foi mais perigoso do que qualquer grito. Lentamente, como um predador que acaba de perceber um movimento estranho na relva, Dmitri ergueu os olhos, aqueles olhos negros, profundos como o mar Egeu à noite, focaram nela. Não havia amor. Havia apenas uma frieza calculista. "O que significa esse teatro?" Ele perguntou, a voz perigosamente calma. "Significa que acabou, Dmitri." A voz de Thalia saiu rouca, mas firme. "Eu quero o divórcio." Dmitri soltou uma risada curta, seca, desprovida de humor. Ele recostou-se na cadeira de couro, cruzando os braços, olhando para ela como se ela fosse uma criança birrenta que acabou de quebrar um vaso. "Divórcio?" Ele repetiu a palavra como se fosse uma piada de mau gosto. "Você bebeu logo cedo? Volte para o seu quarto, Thalia. Compre algo na internet. Cure o seu tédio longe da minha vista. Eu não quero comprar nada. Eu não quero o seu dinheiro." Ela apoiou as 2 mãos na mesa, invadindo o espaço dele pela primeira vez. "Eu quero a minha vida de volta. Eu cansei de ser a boneca na prateleira enquanto você vive como solteiro com ela." A menção à amante fez a mandíbula de Dmitri trincar. O ar na sala mudou. A temperatura caiu 10 graus. "Cuidado", ele avisou, o tom baixando para um rosnado suave. "Você vive em um palácio. Tem motoristas, seguranças e cartões sem limite. Você é uma Galanis. Não haja como uma ingrata suburbana. Quanto você quer? É isso? O limite do cartão estourou? Eu dobro. Agora saia." A ofensa foi o combustível que faltava. Thalia riu, um som quebrado e doloroso. "Você acha que pode comprar o meu silêncio para sempre? Eu prefiro dormir na sarjeta, Dmitri. Eu prefiro passar fome a passar mais uma noite sob o mesmo teto que um homem que nem sequer me vê. Eu vou sair dessa casa, com ou sem a sua assinatura." Dmitri ficou imóvel por um segundo. A recusa dela, a audácia. Ninguém dizia não a Dmitri Galanis. Ninguém preferia a pobreza a ele. A fúria dele não foi quente, foi gelada e imediata. Ele se levantou com uma brutalidade repentina, a cadeira de couro tombando no chão com um estrondo atrás dele. Thalia recuou um passo, o instinto de sobrevivência gritando, mas já era tarde. Dmitri contornou a mesa em passadas largas, encurtando a distância entre eles em segundos. Ele era imenso, alto, largo, uma muralha de músculos tensionados pela raiva. Ele a encurralou contra a estante de livros, bloqueando qualquer rota de fuga. O cheiro dele a invadiu. Sândalo, tabaco caro e perigo. Ele não a tocou de imediato. Ele apenas pairou sobre ela, usando sua altura para intimidar, forçando-a a erguer o queixo para encará-lo. "Você prefere a sarjeta?"
Ele sussurrou, e o hálito quente dele bateu contra o rosto dela, criando um arrepio involuntário na espinha de Thalia. Você não duraria um dia na sarjeta, meu amor. Você é macia demais, frágil demais. Eu não sou mais a menina de 18 anos com quem você casou, ela desafiou, embora a voz tremesse levemente. Não? Os olhos dele desceram pelo corpo dela, não com desejo, mas com uma possessividade clínica. E então, ele a tocou. A mão dele, grande e áspera, agarrou o queixo de Thalia. Não foi um carinho, foi uma garra. Os dedos dele apertaram as bochechas dela, com força suficiente para marcar, forçando a boca dela a se abrir levemente, imobilizando a cabeça dela. Ele a segurou como se estivesse avaliando um cavalo de raça que ousou morder seu dono. O polegar dele traçou o lábio inferior dela, um toque rude que contrastava com a sensibilidade da boca dela. Thalia tentou virar o rosto, mas ele apertou mais, travando-a no lugar. Solte-me, ela sibilou. Você entra no meu escritório, joga o meu anel na minha cara e acha que pode ditar as regras? Os olhos dele escureceram, as pupilas dilatando enquanto ele observava o medo e a raiva nos olhos dela. Havia algo ali, uma faísca que ele nunca tinha visto antes. A menina boba tinha desaparecido, e o que estava no lugar dela? Aquilo despertou algo sombrio no estômago de Dmitri. Ele aproximou o rosto, o nariz roçando no dela, a tensão sexual emanando dele como ondas de calor. Você quer o divórcio, Thalia? Você quer guerra? Ele soltou o rosto dela com um empurrão leve, mas a manteve presa com o corpo. Prepare-se, porque eu nunca perco, e eu nunca, jamais, abro mão do que é meu. Ele se afastou, ajeitando o paletó com uma calma psicótica, enquanto ela tentava recuperar o fôlego encostada na estante. Esteja pronta amanhã às 8, ele ordenou, virando as costas. Eu mesmo vou levá-la ao cartório. Thalia olhou para as costas largas do marido, sentindo um alívio que, no fundo, parecia um aviso de tempestade. Ela conseguiu o que queria. Ele aceitou. Mas enquanto saía do escritório, deixando o anel para trás, ela não viu o sorriso que se formou nos lábios de Dmitri. Um sorriso de quem não estava assinando uma rendição, mas planejando uma caçada. A mansão estava mergulhada em um silêncio sepulcral, mas a mente de Dmitri Galanis era um campo de guerra barulhento. Ele caminhava pelo corredor do segundo andar, o carpete espesso abafando o som de seus passos pesados. Ele havia afrouxado a gravata e o tecido de seda pendia em seu pescoço como uma forca desfeita. O celular vibrou no bolso interno do paletó, quebrando a quietude. 1, 2, 3 vezes. Insistente. Dmitri parou diante da porta do quarto de hóspedes onde Thalia dormia, ou fingia dormir, há 2 anos. Ele puxou o aparelho. O nome brilhava na tela com uma familiaridade que até ontem significava alívio, prazer fácil e nenhuma cobrança. A amante. A mulher que sabia exatamente o que dizer para inflar o ego dele. A mulher que nunca exigia nada além de joias caras. Por 2 anos, atender aquela ligação foi o escape dele. Mas agora, olhando para o nome luminoso na tela, Dmitri sentiu algo estranho revirar em seu estômago. Não era desejo, era náusea. A imagem de Thalia no escritório, com os olhos flamejantes e o queixo erguido, invadiu sua mente. A esposa que ele ignorava havia acabado de desafiá-lo, de rejeitar a fortuna dele como se fosse lixo. Comparada a essa fúria crua e real, a submissão calculada da amante parecia subitamente barata, insípida. Com um movimento seco do polegar, ele recusou a chamada. O celular ficou escuro. Pela primeira vez ele não sentiu vontade de retornar. Ele guardou o aparelho como quem guarda uma arma descarregada e girou a maçaneta da porta à sua frente. Ele não bateu. Ele nunca batia. Aquela casa era o seu reino, e não havia um único centímetro quadrado que não lhe pertencesse. O quarto estava na penumbra, iluminado apenas por um abajur de canto. O cenário que o recebeu fez o sangue dele ferver instantaneamente. Thalia não estava chorando na cama. Ela não estava arrependida. Ela estava de pé, diante de uma mala aberta sobre o leito. O som do zíper sendo puxado rasgou o ar, soando para Dmitri como o barulho de uma sentença. Ela estava apagando a existência dele. Thalia congelou quando o viu entrar. Ela usava o mesmo vestido simples de horas atrás, mas agora parecia menor, cercada por pilhas de roupas dobradas. Roupas velhas, peças de algodão barato que ela devia ter guardado do tempo em que não era uma Galanis. Dmitri avançou para o centro do quarto,
os olhos varrendo o conteúdo da mala com desprezo visceral. O que você pensa que está fazendo? A voz dele era baixa, perigosa, vibrando no peito. Thalia engoliu em seco, mas não recuou. Ela continuou a dobrar uma camiseta desbotada. O que parece? Estou empacotando. Você disse que me levaria amanhã às 8. Quero estar pronta. A eficiência dela era um insulto. A falta de hesitação era uma afronta pessoal. Dmitri deu mais 2 passos invadindo o espaço pessoal dela, a presença dele preenchendo o quarto e sugando todo o oxigênio. Você está levando lixo, ele observou, apontando para as roupas na mala. Onde estão os vestidos que eu comprei em Milão? Onde estão as sedas? As peles? Aquilo não é meu. Ela respondeu, a voz trêmula, mas decidida. Ela tentou fechar a tampa da mala, as mãos brancas contra o couro escuro. Aquilo pertence à esposa de Dmitri Galanis, e eu não sou mais ela. Estou levando apenas o que eu trouxe quando cheguei aqui. A frase atingiu Dmitri como um chicote. Ela queria voltar a ser quem era antes dele. Ela queria regredir, limpar a marca dele da pele dela, fingir que os últimos 2 anos de negligência e luxo não existiram. A ideia de ela existir no mundo sem a influência dele, sem o nome dele, sem o dinheiro dele, foi insuportável. Uma onda de possessividade irracional e negra tomou conta dele. Você não vai levar nada, ele rosnou. Antes que Thalia pudesse trancar a mala, a mão de Dmitri disparou. Ele agarrou a alça de couro da bagagem no mesmo instante em que ela tentou puxá-la para si. As mãos dele se chocaram. Foi um contato breve, pele contra pele, mas a eletricidade foi violenta. Thalia arfou, os dedos dela roçando nos nós dos dedos dele, ásperos e quentes. Para Dmitri, o toque foi como encostar em um fio desencapado. O calor da pele dela, viva e pulsante, contrastava com a frieza que ele impôs entre eles por tanto tempo. Eles ficaram paralisados por 1 segundo, disputando o objeto. Ela puxava com uma força desesperada, inútil contra a potência dele. Ele segurava a mala com a facilidade de quem segura uma pena, os olhos cravados nos dela, desafiando-a. Solta, Dmitri! Ela gritou, o pânico finalmente vazando em sua voz. São as minhas coisas. Nada aqui é seu. Ele explodiu. O ar que você respira nessa casa é meu. A comida no seu estômago é minha. Com um movimento brusco e violento, ele arrancou a mala das mãos dela. Thalia cambaleou para trás, perdendo o equilíbrio. Dmitri não apenas tomou o objeto. Ele o arremessou. A mala voou através do quarto e chocou-se contra a parede oposta com um estrondo ensurdecedor. O fecho estourou. As roupas simples, dobradas com tanto cuidado, espalharam-se pelo chão como confete sujo. Thalia soltou um grito abafado, levando as mãos à boca, olhando para os seus pertences violados. Mas Dmitri não deu tempo para ela processar a destruição. Ele avançou sobre ela como uma tempestade. Thalia recuou até suas costas, encontrarem a madeira fria do guarda-roupa. Não havia para onde correr. Ele plantou as mãos na porta do armário, uma de cada lado da cabeça dela, enjaulando-a com o corpo. Ele estava ofegante, o peito largo subindo e descendo, a camisa branca esticada sobre os músculos tensos. Ele abaixou a cabeça até que o rosto ficasse nivelado com o dela. Ele estava tão perto que Thalia podia sentir o calor irradiando dele, uma fornalha de raiva e algo mais denso, mais escuro. Você entrou nessa casa com nada. Ele sussurrou, os lábios roçando na orelha dela, fazendo o corpo inteiro de Thalia tremer involuntariamente. E se você acha que vai sair daqui amanhã levando qualquer pedaço da sua dignidade ou do seu passado, você é ainda mais boba do que eu pensava. O cheiro dele a embriagou. Tabaco, uísque e perigo. Thalia queria empurrá-lo, queria gritar, mas o corpo dela a atraiu. O coração dela batia em um ritmo frenético, respondendo à proximidade daquele homem que, por 2 anos, foi um iceberg e agora queimava como um incêndio florestal. Ele desencostou o corpo do dela milimetricamente, apenas para prolongar a tortura. Ele olhou para a boca dela, entreaberta e trêmula, e por um segundo insano, pareceu que ele iria devorá-la ali mesmo, não com um beijo, mas com uma mordida. Deixe as roupas no chão, ele ordenou, a voz rouca arrastada. Amanhã você sai apenas com a roupa do corpo. Eu quero ver você tentar sobreviver lá fora sem a minha proteção. Ele se afastou bruscamente, como se a proximidade estivesse queimando-o também. Sem olhar para trás, ele marchou para a porta. 8 horas, Thalia. Ele lançou a última advertência antes de bater a porta, deixando-a sozinha na penumbra,
cercada pelos destroços de sua tentativa de fuga, com o cheiro dele ainda impregnado em sua pele e a sensação fantasma do corpo dele pressionado contra o dela. Dmitri parou no corredor. O coração dele martelava contra as costelas. Ele olhou para as próprias mãos, que tremiam levemente pela adrenalina da briga. Ele nunca tinha sentido nada parecido com nenhuma mulher, nem com a amante, nem com ninguém. Aquele ódio, aquela resistência dela, era a coisa mais excitante que ele já havia provado. Ele sorriu para o corredor vazio. O divórcio seria apenas o começo. O sol das 8 da manhã em Atenas não trazia calor, apenas uma claridade dura que expunha todas as rachaduras da fachada perfeita dos galanes. Thalia desceu as escadas de mármore da mansão, exatamente como Dmitri havia ordenado, sem malas, sem bolsas, carregando apenas o peso invisível de sua ansiedade. Ela usava uma calça jeans e uma blusa branca simples, roupas que gritavam anonimato. Seu coração batia a um ritmo frenético contra as costelas, uma mistura nauseante de esperança e terror. Era hoje. A liberdade estava a uma assinatura de distância. Ao chegar ao final da escadaria, ela o viu. Dmitri a esperava no pé da porta principal aberta. O caos da noite anterior havia desaparecido. O homem desgrenhado e furioso que destruíra sua mala não existia mais. Em seu lugar estava o magnata impecável, vestido em um terno cinza chumbo feito sob medida, os cabelos escuros perfeitamente alinhados, o rosto uma máscara de indiferença polida. Ele olhou para o relógio de pulso, ignorando a presença dela até o último segundo possível. Pontual, ele comentou sem levantar os olhos do mostrador. Vamos, o trânsito para o centro está infernal. Ele se virou e caminhou em direção ao carro que aguardava na entrada de cascalho. Não era o sedã habitual. Era o Maybach preto blindado, uma fortaleza sobre rodas que Thalia sempre detestou por parecer um carro funerário de luxo. O motorista, um homem corpulento que ela mal conhecia, abriu a porta traseira. Dmitri parou e fez um gesto cavalheiresco para que ela entrasse primeiro. O movimento foi elegante, mas os olhos dele brilhavam com algo que Thalia não conseguiu decifrar. Parecia antecipação. Ela hesitou por um segundo. O instinto animal em sua nuca arrepiou. Entre, Thalia. A voz dele foi suave, mas tinha a densidade do chumbo. Você não quer se atrasar para o seu grande dia, quer? Engolindo o medo, ela entrou. O interior do carro cheirava a couro novo e ao perfume amadeirado de Dmitri, um aroma que invadiu seus sentidos e fez seu estômago revirar. Dmitri entrou logo em seguida, sentando-se ao lado dela. O espaço era amplo, mas a presença dele sugava todo o ar. A porta se fechou com um som abafado e hermético, isolando-os do mundo exterior. O carro deslizou para fora dos portões da mansão. Thalia colou o corpo à porta, tentando manter a máxima distância possível dele. Ela olhava pela janela escurecida, observando as ruas familiares passarem. 5 minutos de silêncio absoluto. A tensão no ar era tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. Dmitri não olhava para o celular, nem para documentos. Ele estava imóvel, com as mãos grandes descansando relaxadas sobre as coxas, olhando para a frente. Thalia franziu a testa quando o carro fez uma curva brusca à direita. O cartório fica no centro, ela disse, a voz saindo mais trêmula do que gostaria. Por que ele pegou a saída para a rodovia costeira? Dmitri não respondeu. Ele nem sequer virou a cabeça. Dmitri? O pânico começou a subir pela garganta dela, como bile. O motorista errou o caminho. Diga a ele para virar. Com um zumbido elétrico suave, a divisória de vidro preto entre os bancos traseiros e o motorista começou a subir. Thalia assistiu, paralisada, enquanto a parede subia, cortando qualquer comunicação com a frente do veículo. Ele não errou. Dmitri disse finalmente. A voz dele era calma, terrivelmente calma. O que você está fazendo? Thalia se afastou dele, as costas pressionadas contra o couro da porta. Para onde estamos indo? Dmitri virou-se lentamente para ela. O sorriso que curvava seus lábios não chegava aos olhos. Era um sorriso de predador que acabou de fechar a porta da jaula. O cartório é um lugar muito deprimente, agapimou. Papéis, advogados, burocracia. Achei que merecíamos um cenário melhor para resolver nossa situação. Pare o carro, Thalia gritou. Ela se lançou para a frente, batendo no vidro divisório com as palmas das mãos. Pare agora, eu quero sair. O motorista não moveu um músculo. O vidro blindado abafava qualquer som.
Sente-se, Thalia. Você vai se machucar. Eu vou pular. O desespero tomou conta dela. A racionalidade desapareceu. Ela viu a placa verde na rodovia passar voando. Aeroporto privado. Hangares. Não era o cartório. Nunca foi o cartório. Ela agarrou a maçaneta da porta e puxou. Travada, ela puxou de novo freneticamente, as unhas arranhando o couro caro. Destrava. Dmitri, destrava essa porta agora ou eu juro que quebro esse vidro. Ele riu. O som foi baixo e escuro. É vidro à prova de balas, querida. E as travas infantis estão acionadas. Ninguém entra, ninguém sai. A claustrofobia explodiu no peito de Thalia. Ela não pensou. Ela agiu. Em um impulso de pura adrenalina, ela se virou para ele, as mãos transformadas em garras, pronta para arranhar, bater, fazer qualquer coisa para obrigá-lo a parar aquele carro. Mas Dmitri era mais rápido e muito mais forte. Antes que ela pudesse atingi-lo, ele a interceptou. Uma mão segurou os 2 pulsos dela com facilidade humilhante e, com um movimento fluido, ele usou o impulso dela contra ela mesma. Dmitri girou o corpo e a empurrou contra o banco de couro macio. Em um segundo, Thalia estava deitada e Dmitri estava sobre ela. O peso dele era esmagador. Ele não estava apenas segurando-a, ele estava ancorando-a. As pernas dele prenderam as dela. O peito largo dele pressionou os seios dela contra o estofado, expulsando o ar de seus pulmões em um suspiro forçado. Me solta, você é doente, ela gritou, debatendo-se inutilmente embaixo dele. O corpo dela se contorcia, o quadril batendo contra o dele na tentativa de se livrar, mas cada movimento só servia para aumentar o atrito entre eles. Fique quieta. Ele rosnou, o rosto a centímetros do dela. A máscara de calma havia caído. Os olhos dele ardiam com uma chama negra de possessividade. Pare de lutar. Você já perdeu. Isso é sequestro! Ela cuspiu as palavras na cara dele, lágrimas de raiva queimando seus olhos. A minha família vai chamar a polícia. Sua família me vendeu você, Thalia. Eles não vão chamar ninguém enquanto os cheques continuarem sendo compensados. A brutalidade da verdade fez Thalia paralisar por um instante. Dmitri aproveitou a pausa para prender os pulsos dela acima da cabeça com uma única mão, deixando a outra livre. Ele usou a mão livre para segurar o queixo dela, forçando-a a olhar para ele. A posição era íntima, perigosa. O carro continuava em alta velocidade, a vibração do motor passando pelos corpos colados um ao outro. O calor dele penetrava as roupas simples dela, marcando a pele por baixo. Dmitri estava duro contra ela. Ele não tentou esconder. A respiração dele estava pesada, misturando-se com a dela naquele espaço confinado. Ele parecia se alimentar do medo e da rebeldia dela. Você disse que queria sair de casa, ele sussurrou, a voz rouca roçando nos lábios trêmulos dela. Você disse que preferia a pobreza, a sarjeta, qualquer lugar longe de mim. Ele passou o polegar pelos lábios dela, um carinho possessivo que parecia uma ameaça. Eu estou te dando o que você pediu. Estamos saindo de casa, mas você errou em um detalhe, esposa. Thalia tentou morder o dedo dele, mas ele foi mais rápido, apertando a mandíbula dela até doer. Eu decido para onde você vai, e eu decido quando você volta. Ele aproximou a boca do ouvido dela, e o sussurro dele fez o sangue de Thalia gelar e ferver ao mesmo tempo. Você queria fugir do marido indiferente? Parabéns, você conseguiu. Agora você vai lidar com um homem que não consegue tirar as mãos de você. O carro começou a desacelerar. Pela janela, Thalia viu a grade de segurança de um aeroporto privado passar. E lá, na pista, o jato particular da família Galanis aguardava, com as turbinas já ligadas, pronto para engoli-la. Onde? A voz dela falhou, sufocada pelo peso do corpo dele. Para onde você está me levando? Dmitri sorriu contra o pescoço dela, inalando o cheiro de medo e sabonete que emanava de sua pele. Para a nossa verdadeira casa. Um lugar onde não existem advogados, nem telefones, nem portas trancadas, porque não haverá para onde correr. O carro parou. Dmitri não saiu de cima dela imediatamente. Ele ficou ali por mais um momento, saboreando a vitória, sentindo o coração dela bater descontrolado contra o peito dele, como um pássaro preso na mão de um gigante. Bem-vinda à sua nova vida, Thalia. O zumbido das turbinas diminuiu até se tornar um silvo agudo e finalmente silêncio. O jato particular parou na pista de pouso curta, cercada por nada além de penhascos íngremes e o azul infinito e cruel do Mediterrâneo. Thalia olhou pela janela oval. Lá fora, o cenário era de uma beleza ofensiva.
Águas turquesas batiam contra pedras brancas, oliveiras antigas se retorciam sob o sol grego, e no topo da colina, uma vila branca e imponente dominava a paisagem como um templo esquecido. Era o paraíso, e era a prisão mais aterrorizante que ela já tinha visto. A porta da aeronave se abriu, deixando entrar o calor seco e o cheiro de sal e tomilho selvagem. Dmitri se levantou, abotoando o paletó cinza com uma calma enlouquecedora. Ele parecia ter esquecido completamente a luta no carro, a brutalidade com que a subjugara. Agora, ele era novamente o lorde da mansão, o dono de tudo o que seus olhos tocavam, inclusive ela. Vamos, ele disse, estendendo a mão para ela, como se estivessem chegando para uma lua de mel. A casa fica no topo. A vista é espetacular. Thalia se encolheu na poltrona de couro creme, cruzando os braços sobre o peito, fincando as unhas na própria pele através da blusa. Eu não vou, ela disse, a voz trêmula, mas carregada de veneno. Eu não vou dar um passo para fora deste avião. Você vai ter que me arrastar. Dmitri parou. A mão dele pairou no ar por um momento, antes de cair ao lado do corpo. Ele inclinou a cabeça, observando-a com aquele brilho escuro e predador que agora ela reconhecia como desejo. Ele não estava irritado com a recusa dela. Ele estava se divertindo. Arrastar? Ele saboreou a palavra, como se testasse o peso dela na língua. A isso estragaria o seu jeans, agapimou. E como eu disse, você não tem outras roupas. Ele encurtou a distância entre eles em 2 passos largos. O espaço na cabine de repente pareceu minúsculo. A sombra dele caiu sobre ela, engolindo-a. Levante-se, Thalia. Não me obrigue a fazer isso do jeito difícil. Embora um sorriso lento e perverso curvou os lábios dele. Eu admita que o jeito difícil seja muito mais prazeroso para mim. Não toque em mim. Ela tentou se levantar para fugir, mas o corredor era estreito demais. Dmitri não esperou. Ele não negociou. Com um movimento fluido e implacável, ele se abaixou e passou um braço forte por trás dos joelhos dela e o outro pelas costas. Thalia arfou quando o chão desapareceu sob seus pés. Ele a ergueu como se ela não pesasse nada, aninhando-a contra o peito largo e duro. O bridal carry, o gesto romântico de carregar a noiva, foi distorcido ali em um ato de pura dominação. Me solta. Me coloca no chão, seu desgraçado. Thalia começou a se debater. Ela bateu os punhos fechados contra os ombros dele, chutou o ar, contorceu o corpo. Dmitri nem sequer vacilou. Ele apenas apertou o braço ao redor das coxas dela com uma força possessiva, os dedos dele afundando na carne macia através do tecido do jeans. A pressão foi tanta que Thalia parou de chutar, soltando um gemido baixo de dor e choque. Continue se mexendo assim, ele sussurrou perto do ouvido dela enquanto descia a escada do avião. Sinta o meu corpo reagindo ao seu. Esfregue-se mais em mim, Thalia. Veja o que acontece antes mesmo de chegarmos à porta da frente. A ameaça velada fez o corpo dela travar. Ela sentiu a rigidez dele contra o seu quadril, a prova física de que a luta dela servia apenas como combustível para a excitação doentia dele. O sol do meio-dia atingiu o rosto dela, cegante. Dmitri caminhou pela pista de asfalto quente em direção a uma trilha de pedras. Ele a carregava com uma facilidade humilhante, mantendo-a presa contra o peito, onde ela podia ouvir a batida rítmica e calma do coração dele. O contraste com o dela, que parecia um pássaro batendo contra uma gaiola, era enlouquecedor. Onde estão os pilotos? Ela perguntou, olhando desesperadamente para trás. O avião estava vazio. A pista estava deserta. Já foram instruídos a decolar assim que eu entrar na casa. Dmitri respondeu sem parar de andar. Eles não viram nada. Eles não ouviram nada. Eles são pagos para serem cegos, surdos e mudos. Alguém vai sentir minha falta. Meus pais. Seus pais acham que estamos em uma segunda lua de mel para salvar o casamento. A voz dele era seca, cortante. Eu mandei flores em seu nome esta manhã. Eles ficaram encantados. A esperança de Thalia murchou, transformando-se em um buraco frio no estômago. Ele havia planejado cada detalhe. O divórcio dela nunca teve chance. Era apenas uma peça no tabuleiro dele. Dmitri subiu a trilha íngreme sem demonstrar cansaço. O cheiro dele, misturado ao calor do sol, a envolvia completamente. A mão dele em sua coxa subiu alguns centímetros, o polegar desenhando círculos lentos e pesados na pele dela, reivindicando-a. Não era um carinho, era uma marcação. Ele estava dizendo sem palavras, isto é meu. Eles chegaram ao topo.
A vila era uma fortaleza branca, isolada, sem vizinhos num raio de quilômetros, apenas mar, pedra e silêncio. Dmitri chutou a porta de madeira pesada da entrada, que se abriu, revelando um interior fresco e sombrio. Ele finalmente a colocou no chão, mas não se afastou. Ele a manteve presa entre seu corpo e a porta fechada, as mãos dele agora espalmadas na madeira, enjaulando-a. Bem-vinda a Scorpius Minos, ele disse. A ilha que não existe nos mapas turísticos. Thalia respirou fundo, tentando recuperar a dignidade, ajeitando a blusa amassada. Eu vou encontrar um telefone. Eu vou achar um rádio, um sinal de fumaça, qualquer coisa. Você não pode me manter aqui para sempre. Dmitri enfiou a mão no bolso interno do paletó. Thalia recuou, esperando uma arma, mas ele tirou um objeto fino e retangular, o celular dela, o aparelho que ela pensou ter deixado na mansão ou perdido na confusão. Você está procurando isso? Ele ergueu o aparelho. A tela brilhou mostrando a foto de fundo, uma selfie dela sorrindo, de uma época em que ela ainda tinha esperança. Me devolva, ela exigiu estendendo a mão. Dmitri sorriu. Ele virou o aparelho para ela, mostrando as barras de sinal no canto superior. Olhe bem, Thalia. 0 barras. Sem serviço. Apenas um X vermelho onde deveria haver conexão com o mundo. Esta ilha tem um bloqueador de sinal militar, ele explicou calmamente. Nem satélite passa aqui sem a minha autorização. Não há internet. Não há linha fixa, não há barcos. O único barco que atraca aqui vem uma vez por mês com suprimentos e a tripulação é proibida de desembarcar. Ele olhou para o celular na mão dele como se fosse um inseto nojento. Isso aqui, ele disse apertando o aparelho, isso é uma corrente. Isso liga você a um mundo que não importa mais. Ele caminhou até a varanda que dava para o penhasco. Thalia correu atrás dele gritando, não, Dmitri, por favor. Com um movimento casual de pulso, ele arremessou o celular. O aparelho girou no ar, brilhando sob o sol, antes de desaparecer no abismo azul, engolido pelas ondas que quebravam nas rochas 30 metros abaixo. Thalia correu até o parapeito, olhando para baixo, vendo sua única linha de vida desaparecer na espuma branca. Ela se virou para ele, os olhos cheios de lágrimas de ódio. Você é um monstro. Dmitri se aproximou, pegando as mãos dela que estavam agarradas ao parapeito de pedra. Ele as puxou para si, forçando-a a soltar a pedra e segurar nele. Ele levou os nós dos dedos dela aos lábios, beijando a pele machucada, onde ele mesmo havia apertado antes. Eu sou o seu marido. Ele corrigiu, os olhos queimando nos dela. E a partir de agora, Thalia, eu sou a sua única conexão. Eu sou a sua única notícia. Eu sou o seu único mundo. Acostume-se com o silêncio, minha rainha. Porque a única voz que você vai ouvir nesta ilha é a minha. Dmitri virou as costas. Foi apenas por um segundo, o tempo necessário para ele caminhar até o bar de mogno esculpido na varanda e servir 2 copos de uísque. O som do gelo batendo contra o cristal foi o gatilho. Thalia não pensou. O instinto de sobrevivência, primitivo e afiado pelo medo, assumiu o controle de suas pernas. Ela não olhou para trás. Ela girou sobre os calcanhares e correu. Ela desceu os degraus de pedra da entrada da vila, pulando de 2 em 2, o impacto reverberando em seus tornozelos, e se lançou na vegetação densa que cercava a propriedade. O ar quente do Mediterrâneo bateu em seu rosto como uma parede sólida, mas ela o rasgou, forçando seus pulmões a bombear oxigênio misturado com pânico. Ela ouviu o som de vidro se quebrando lá em cima. Dmitri devia ter jogado o copo contra a parede, mas ela não ouviu passos correndo. Ela não ouviu gritos. Apenas o silêncio perturbador da ilha e o zumbido ensurdecedor das cigarras. Ele não estava correndo atrás dela. Ainda não. Thalia se embrenhou em um olival antigo. Os galhos retorcidos pareciam braços esqueléticos tentando segurá-la. Espinhos e galhos secos arranhavam seus braços nus e o tecido fino de sua blusa. Mas a dor era irrelevante. A única coisa que importava era a distância. Ela precisava chegar à costa norte. Se houvesse um barco de pesca, um iate perdido, qualquer coisa estaria lá, escondido nas enseadas rochosas. O terreno era brutal. Pedras soltas deslizavam sob seus tênis, ameaçando derrubá-la a cada metro. O sol estava a pino, transformando a ilha em um forno a céu aberto. O suor escorria por suas costas, colando a blusa na pele, misturando-se com a poeira e o cheiro de pinheiro seco. 10 minutos. 20 minutos. Thalia corria até o gosto de sangue subir à sua garganta.
Ela finalmente rompeu a linha das árvores e se deparou com o mar. Mas não havia praia de areia branca ali. Apenas um penhasco íngreme, uma queda vertiginosa de 50 metros para rochas negras e afiadas, onde o mar batia com violência espumante. Ela varreu o horizonte com os olhos desesperada. Nada. Apenas o azul infinito e indiferente. Nenhum barco, nenhuma vela. O isolamento era absoluto. Um som seco atrás dela fez seu coração parar. O estalo de um graveto sendo pisado. Não com pressa, mas com peso. Thalia girou as costas pressionadas contra o tronco áspero de um pinheiro que crescia na beira do abismo. Dmitri surgiu das sombras das oliveiras. Ele não estava suando. Ele não estava ofegante. O paletó cinza havia desaparecido, deixado para trás na vila, e as mangas de sua camisa branca estavam dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes e bronzeados. O colarinho estava aberto, expondo a base do pescoço. Ele parecia um deus pagão em um passeio dominical, exceto pelos olhos. Os olhos dele estavam fixos nela com uma intensidade que fazia o ar vibrar. Eles brilhavam com uma satisfação escura e faminta. "Você corre bem, Thalia", ele disse, a voz calma carregando-se facilmente pelo ar parado. Ele parou a 5 metros dela, bloqueando a única rota de fuga. "Para uma menina criada em tapetes persas, você tem um fôlego impressionante." Thalia tentou regular a respiração, mas seus pulmões queimavam. "Fique longe de mim", ela disse, a voz saindo como um sussurro rasgado. Dmitri deu um passo à frente, depois outro, lento, deliberado, como um lobo que sabe que a presa está encurralada e quer saborear o momento antes da mordida. "Eu te dei 10 minutos", ele comentou casualmente. "Eu poderia ter te alcançado na varanda. Eu poderia ter te derrubado na escada. Mas eu queria ver. Eu queria ver até onde a sua esperança iria te levar. Você é doente", ela cuspiu, "e você está encurralada." Ele fechou a distância restante em 1 segundo. Thalia tentou se esquivar para a esquerda, mas Dmitri plantou a mão na árvore ao lado da cabeça dela, a madeira estalando sob a força do impacto. Ela tentou ir para a direita e a outra mão dele bloqueou o caminho. Ela estava presa. Atrás dela, o abismo. À frente, ele. Dmitri avançou até que seus corpos estivessem colados. Ele não a abraçou. Ele a prensou. O peito largo e duro dele esmagou os seios dela contra a casca rugosa da árvore. Thalia sentiu cada botão da camisa dele, cada músculo tenso, o calor irradiando dele como uma fornalha. Ela ergueu as mãos para empurrá-lo, apoiando as palmas no peito dele, mas era como tentar empurrar uma parede de mármore. Ele nem se moveu. Pelo contrário, ele usou o peso do corpo para pressioná-la ainda mais, forçando as pernas dela a se abrirem levemente para acomodar a coxa dele entre as suas. O contato íntimo foi elétrico. Thalia arfou, a cabeça tombando para trás contra a árvore, expondo a garganta. "Corra, Thalia", ele sussurrou no ouvido dela, a boca roçando na pele sensível abaixo do lóbulo. A barba, por fazer, arranhou a pele dela, enviando arrepios violentos por sua espinha. "Corra o quanto quiser. Esconda-se em cavernas, suba em árvores, nade até seus pulmões estourarem. O resultado será sempre o mesmo." A mão dele, grande e pesada, deslizou da árvore para a cintura dela. Ele apertou ali, possessivo, os dedos quase se encontrando nas costas dela. "Eu sempre vou te achar." "Por que você está fazendo isso?" ela perguntou, lágrimas de frustração e medo finalmente transbordando. "Você me odiava. Você nem olhava para mim." Dmitri afastou o rosto para olhar nos olhos dela. A expressão dele era indecifrável, uma mistura de fúria e luxúria que fez os joelhos de Thalia fraquejarem. "Eu nunca te odiei, esposa. Eu estava esperando você crescer. Esperando você parar de me olhar como um herói e começar a me ver como o homem que eu sou." Ele roçou o nariz no dela, inalando o cheiro de suor e medo que emanava dela. Para ele, parecia o perfume mais embriagante do mundo. "E agora que você viu, agora que você tentou fugir de mim, eu não consigo pensar em mais nada além de caçar você." A perna dele pressionou com mais força entre as dela, roçando a intimidade dela através do jeans grosso. O corpo de Thalia traiu sua mente. Apesar do terror, o calor no baixo ventre explodiu, uma resposta fisiológica à dominação absoluta dele. "O que você vai fazer?" ela sussurrou, a voz trêmula. Dmitri sorriu, e foi o sorriso mais aterrorizante que ela já vira. "Eu vou te ensinar, Thalia. Vou te ensinar que não existe lugar na terra onde você possa se esconder de mim, e vou começar mostrando exatamente a quem você pertence." Ele levou a mão ao pescoço dela,
envolvendo a garganta com firmeza. Não para sufocar, mas para controlar. Ele inclinou a cabeça, os lábios pairando a milímetros dos dela, roubando o ar que ela tentava respirar. Vamos ver se você grita meu nome com a mesma força com que correu de mim. A noite caiu sobre a ilha, não como um manto, mas como uma mortalha pesada e sufocante. O céu, antes de um azul límpido e cruel, havia sido devorado por nuvens negras que giravam em uma espiral violenta vinda do norte. O Mediterrâneo, calmo horas atrás, agora rugia contra os penhascos, o som das ondas se chocando contra a pedra lembrando o barulho de ossos se partindo. Dentro da vila, a escuridão era absoluta. O gerador havia falhado com o primeiro raio, mergulhando a fortaleza de pedra em um breu total. A temperatura despencou drasticamente, uma daquelas viradas climáticas traiçoeiras das ilhas gregas, onde o calor do deserto dá lugar a um frio úmido e cortante em questão de minutos. Thalia estava encolhida no canto da cama estreita do quarto de hóspedes. O cômodo era espartano, decorado com móveis minimalistas que pareciam feitos de gelo. Ela abraçava os próprios joelhos, tentando conservar o pouco calor que restava em seu corpo. Sua blusa branca, rasgada pelos espinhos da floresta e úmida de suor seco, agora parecia feita de papel. O jeans sujo de terra grudava em suas pernas, frio e rígido. Ela tremia. Não era um tremor leve, era uma convulsão incontrolável que fazia seus dentes baterem audivelmente no silêncio do quarto. Ela ouviu passos no corredor, pesados, cadenciados. O som de botas de couro contra o piso de pedra, ecoando acima do uivo do vento lá fora. Thalia prendeu a respiração, encolhendo-se ainda mais contra a cabeceira da cama, rezando para que ele passasse direto. Ela trancara a porta, girara a chave 2 vezes. Era sua pequena, patética tentativa de criar uma barreira entre ela e o monstro que a trouxera para aquele inferno. A maçaneta girou. A tranca estalou. Thalia esqueceu que monstros não respeitam portas trancadas, especialmente quando eles são os donos da casa. A porta se abriu com um rangido protestante. Um clarão de relâmpago iluminou a silhueta imensa parada no umbral. Dmitri segurava um castiçal de prata antigo, com uma única vela acesa, a chama dançando e projetando sombras grotescas em seu rosto anguloso. Ele parecia o próprio diabo vindo cobrar uma dívida. Você é idiota ou apenas suicida? A voz dele cortou o ar frio, grave e irritada. Ele entrou no quarto, a luz da vela revelando a expressão de desgosto em seu rosto. Ele olhou para ela, encolhida, suja e tremendo, como se olhasse para um animal de estimação negligente que se recusava a comer. Saia daí, ele ordenou. Vá embora. Thalia tentou dizer, mas a voz saiu quebrada pelo castanholar de seus dentes. Me deixe em paz. Dmitri soltou um suspiro impaciente. Ele colocou o castiçal sobre a cômoda com um baque seco e atravessou o quarto em 3 passadas largas. Está 10 graus aqui dentro e caindo, ele disse, arrancando o lençol fino que a cobria como se fosse um trapo inútil. Eu não te trouxe para a minha ilha, para você morrer de hipotermia na primeira noite. Isso seria um desperdício do meu investimento. Antes que Thalia pudesse protestar, as mãos dele a agarraram. Ele a puxou pelos braços, levantando-a da cama com uma facilidade humilhante. O contato das mãos dele foi um choque térmico. A pele de Dmitri queimava. Ele irradiava um calor furioso, vital, que fez o corpo congelado de Thalia clamar por mais, mesmo enquanto sua mente gritava para lutar. Me solta! Ela chiou tentando empurrá-lo, mas seus braços estavam fracos pelo frio e pela exaustão. Pare de lutar! Ele rosnou envolvendo a cintura dela com um braço de ferro e arrastando-a para fora do quarto. Você está azul, Thalia. Se você não consegue cuidar de si mesma, eu vou cuidar. Do meu jeito. Ele a conduziu pelo corredor escuro, guiando-a apenas pela força de seu corpo pressionado contra as costas dela. Eles passaram pela sala de estar, onde as sombras pareciam vivas, e entraram na suíte principal. O contraste foi imediato. O quarto de Dmitri ainda retinha calor. O cheiro dele ali era avassalador. Sândalo, couro e almíscar masculino. No centro, uma cama king-size parecia um altar profano coberto por peles e edredons grossos. Dmitri a empurrou em direção ao colchão. Thalia tropeçou, caindo sentada na borda macia. Tire essa roupa, ele ordenou, começando a desabotoar a própria camisa. O pânico explodiu no peito de Thalia, aquecendo-a momentaneamente com a adrenalina. Não, você disse que queria que eu corresse. Você não disse nada sobre... Dmitri parou.
a camisa aberta revelando o peito largo e definido, coberto por uma fina camada de pelos escuros. Ele riu, um som baixo e rouco. Você acha que eu preciso de uma tempestade para te foder, esposa? Ele se inclinou, apoiando as mãos nos joelhos dela, o rosto a centímetros do dela. Quando eu te tomar, Thalia, não será porque está frio. Será porque você estará implorando e suando. Agora tire essas roupas imundas. Elas estão úmidas e vão te deixar doente. Thalia não se moveu. Ela cruzou os braços sobre o peito, desafiadora, embora tremesse violentamente. Eu prefiro congelar. Dmitri a encarou por um longo segundo. Então, com um movimento brusco, ele a empurrou para trás, fazendo-a cair sobre os travesseiros. Como quiser. Durma suja, mas você vai dormir aquecida. Ele se deitou ao lado dela. A cama afundou sob o peso dele. Thalia tentou se arrastar para a borda oposta, mas o braço dele disparou, laçando a cintura dela e puxando-a para trás com uma força implacável. As costas de Thalia colidiram contra o peito dele. O choque foi visceral. Ele era uma fornalha. O corpo dele, sólido como uma rocha, moldou-se contra as costas dela. As pernas dele, pesadas e fortes, prenderam as dela, entrelaçando-se para maximizar o contato. Ele a envolveu completamente, criando um casulo de calor humano e domínio masculino. Fique parada. Ele sussurrou contra o cabelo dela, o hálito quente aquecendo a nuca gelada de Thalia. Se você tentar sair, eu te amarro na cabeceira. Não me teste. Thalia ficou rígida, cada músculo de seu corpo tenso como uma corda de violino, prestes a arrebentar. Ela odiava aquilo. Ela odiava o conforto imediato que o calor dele trazia para seus ossos doloridos. Ela odiava a forma como o cheiro dele invadia seus pulmões e a fazia sentir-se segura. Era uma armadilha. A segurança era uma mentira. Ele era o perigo, mas o frio era implacável. E a exaustão da fuga, do medo, da adrenalina, começou a cobrar seu preço. Minutos se passaram. O som da tempestade lá fora parecia distante agora. O único som real era a respiração pesada e rítmica de Dmitri em seu ouvido. A mão dele, grande e possessiva, repousava sobre o estômago dela, o polegar traçando círculos lentos e preguiçosos sobre o tecido da blusa suja. Ele não tentou nada além disso. Ele apenas a segurou, como um dragão guardando seu tesouro em uma caverna escura. Aos poucos, a rigidez de Thalia começou a ceder. O tremor parou. O calor dele penetrou suas defesas, derretendo o gelo físico e emocional. Suas pálpebras pesaram. A luta parecia grande demais para aquela noite. Só por hoje, ela pensou, enquanto a consciência escorregava. Só por hoje eu vou roubar o calor dele. Thalia acordou com a luz cinzenta da manhã, filtrando pelas cortinas pesadas. A tempestade havia passado, deixando para trás um silêncio úmido. Por um momento, ela não sabia onde estava. Ela sentia um conforto profundo, uma sensação de paz que não experimentava há anos. Ela estava quente, ela estava protegida. Ela se moveu, tentando se espreguiçar, e percebeu que seus braços estavam agarrados a algo sólido. Seu rosto estava enterrado na curva de um pescoço quente e cheiroso. Sua perna estava jogada possessivamente sobre um quadril largo. A realidade a atingiu como um soco. Ela abriu os olhos. Ela não estava apenas dormindo na cama de Dmitri. Ela estava virada para ele, abraçada a ele, como se ele fosse a sua âncora no mundo. Suas mãos agarravam a camisa aberta dele, os dedos tocando a pele nua do peito dele, e Dmitri estava acordado. Os olhos negros dele estavam fixos nela, brilhando com uma satisfação triunfante e perversa. Ele não se moveu. Ele apenas a observou perceber o que tinha feito durante o sono. Bom dia, Magapimou, ele sussurrou, a voz rouca de sono, mas afiada como uma navalha. Parece que o seu corpo sabe a quem pertence, mesmo quando a sua boca diz o contrário. Thalia tentou sair da cama antes que a realidade da manhã se instalasse completamente, mas seu corpo traiu sua intenção. Assim que ela jogou as pernas para fora do colchão e colocou os pés no chão de pedra fria, uma dor aguda e lancinante subiu pelo seu tornozelo direito, fazendo-a perder o equilíbrio. Ela soltou um grito abafado e caiu de joelhos. O impacto reverberou por seus ossos, mas foi a queimação no pé que a fez morder o lábio até sentir o gosto de ferro. Dmitri, que a observava da cabeceira com a preguiça arrogante de um leão saciado, estava ao lado dela, em uma fração de segundo. A velocidade dele era inumana. Antes que Thalia pudesse tentar se levantar,
As mãos dele já estavam nela, não para ajudar, mas para inspecionar. O que você fez? A voz dele não tinha preocupação. Tinha a dureza de quem encontra um risco na lataria de um carro importado. Ele segurou o tornozelo dela com firmeza, ignorando o gemido de protesto de Thalia. A luz da manhã revelou o estrago. Durante a fuga desesperada pela floresta no dia anterior, ela havia rasgado a pele na base do pé em alguma rocha afiada. A ferida, ignorada pelo frio e pela adrenalina da noite, agora estava feia. As bordas estavam vermelhas e inchadas, pulsando com o início de uma infecção. Dmitri passou o polegar perto da área inflamada e Thalia sibilou, tentando puxar a perna. Está infeccionado, ele diagnosticou, o tom clínico mal escondendo a irritação. Você correu como um animal selvagem e agora está pagando o preço. Eu avisei, Thalia. Eu disse que você se machucaria. Me solta. Ela sussurrou, a vergonha de estar suja, ferida e no chão aos pés dele queimando mais do que o corte. Eu só preciso de um curativo. Você precisa ser desinfetada. Você está imunda. Ele a olhou de cima a baixo com um nariz torcido. A blusa branca estava encardida, o jeans rígido de suor e terra, o cabelo um ninho de nós. Você cheira a medo e sujeira. E eu não permito sujeira na minha cama. Sem esperar consentimento, Dmitri a ergueu do chão. Thalia estava cansada demais para lutar e a dor no pé latejava em um ritmo nauseante. Ela deixou a cabeça cair contra o ombro dele, odiando a facilidade com que ele a manuseava. Ele a levou para o banheiro da suíte. Era um templo de mármore negro e metais dourados, vasto e opulento. Dmitri a sentou na borda da imensa banheira de imersão e abriu as torneiras. A água jorrou fumegante, enchendo o ambiente com vapor. Ele se moveu pelo espaço com eficiência predatória, pegando toalhas, óleos e uma esponja natural. Quando a banheira estava cheia, ele desligou a água e se virou para ela. Tire a roupa. Thalia congelou. Ela cruzou os braços sobre o peito sujo. Eu posso tomar banho sozinha, Dmitri. Saia. Ele riu. Um som baixo que ecoou no azulejo. Ele se aproximou, invadindo o espaço dela, e apoiou as mãos na borda da banheira, enjaulando-a. Você mal consegue ficar em pé, agapimou. Se você escorregar e bater a cabeça, eu teria que explicar aos seus pais por que a filha deles voltou em um caixão, e eu odeio dar explicações. Além disso, ele baixou a voz, os olhos escuros fixos nos dela. Eu já vi cada centímetro desse corpo. Acha que sua modéstia me impede agora? Ele não esperou. As mãos dele foram para a bainha da blusa dela. Thalia tentou segurar os pulsos dele, mas ele a ignorou como se a força dela fosse irrelevante. Ele puxou a blusa por cima da cabeça dela e a jogou no canto do banheiro. O sutiã simples foi o próximo. O ar frio do banheiro atingiu a pele nua de Thalia, fazendo seus mamilos endurecerem instantaneamente sob o olhar devorador dele. Ele não parou para admirar. Ele foi para o jeans. Abriu o botão, baixou o zíper. O som do metal descendo foi alto no silêncio úmido. Ele despiu as pernas dela com cuidado apenas ao passar pelo pé ferido, mas com uma possessividade que deixava claro que ele estava desembrulhando um presente que ele mesmo se dera. Quando ela estava nua, vulnerável e tremendo na borda da banheira, ele a pegou e a depositou na água quente. O alívio foi imediato. O calor envolveu Thalia, relaxando músculos que ela nem sabia que estavam tensos. Ela afundou até o queixo, a água leitosa e perfumada, escondendo sua nudez, mas não sua vergonha. Dmitri dobrou as mangas da camisa até os cotovelos, revelando os antebraços fortes. Ele pegou a esponja e o sabonete de azeite de oliva. Dê-me o pé, ele ordenou. Thalia hesitou, mas a dor era constante. Ela estendeu a perna para fora da água. Dmitri segurou seu calcanhar. Ele limpou a ferida com uma precisão brutal. Ardeu. Thalia agarrou as bordas da banheira, os nós dos dedos brancos, mas não gritou. Bom, ele murmurou, aplicando uma pomada antisséptica que ele tirara de um armário. A dor ensina. Talvez agora você pense 2 vezes antes de correr para o mato. Ele soltou o pé dela, mas não se afastou. Ele molhou a esponja e começou a lavá-la. Começou pelos braços, esfregando a pele com firmeza para tirar a poeira e o sangue seco dos arranhões. O toque dele era áspero, funcional, mas havia uma intimidade perturbadora naquilo. Ele estava cuidando dela. O homem que a sequestrara estava limpando suas feridas. Então, a dinâmica mudou. A esponja desceu para o colo de Thalia, submersa na água.
Ele lavou seu pescoço, inclinando-se sobre a banheira. A respiração dele bateu na pele molhada da clavícula dela. Você tem uma pele linda, Thalia, ele disse, a voz rouca, perdendo o tom clínico. É um desperdício deixá-la marcada. Ele desceu a mão. A esponja passou pelos seios dela, ensaboando-os com movimentos circulares lentos. Thalia parou de respirar. Ela deveria empurrá-lo. Ela deveria gritar. Mas a água quente, o vapor e o toque firme dele criaram um transe hipnótico. Seu corpo, traidor, arqueou-se levemente em direção à mão dele. Dmitri percebeu. O canto da boca dele se curvou em um sorriso predador. Ele continuou descendo. A mão dele, grande e quente, deslizou pela barriga dela e mergulhou na água. Ele segurou a coxa dela, abrindo-a suavemente. Thalia tentou fechar as pernas, mas ele a segurou com firmeza. Relaxe, ele sussurrou. Deixe-me tirar toda a sujeira de você. Deixe-me limpar os vestígios do mundo lá fora. A esponja tocou a parte interna da coxa dela, subindo perigosamente. O atrito era suave, erótico. Thalia jogou a cabeça para trás, encarando o teto de mármore, mordendo o lábio para conter um gemido. A vergonha se misturava com um desejo líquido e pesado que se acumulava em seu ventre. Ele estava lavando-a como se ela fosse dele, como se ele estivesse preparando-a para um sacrifício ou para uma adoração. A mão dele largou a esponja e tocou a pele dela diretamente. O polegar dele roçou a virilha dela, um toque quase lá, provocante, devastador. Você sente isso? Ele perguntou, a voz grave vibrando na água e no corpo dela. Você sente como seu corpo reage a mim? Você não está lutando, Thalia. Você está derretendo. Thalia olhou para ele, os olhos turvos de desejo e confusão. Isso não é justo, ela sussurrou. Nada é justo, ele respondeu, inclinando-se e beijando a testa dela. Um beijo de posse que queimou mais do que a água quente. Mas é inevitável. Ele retirou a mão da água lentamente, deixando-a suspensa naquele abismo de frustração e necessidade. Ele pegou uma toalha felpuda e grossa. Levante-se, ele comandou, a voz agora carregada de uma promessa sombria. Você está limpa. Agora podemos começar de verdade. Thalia se levantou, a água escorrendo por seu corpo nu, sentindo-se mais exposta do que nunca. Não porque estava sem roupas, mas porque Dmitri tinha acabado de lavar a última camada de sua resistência. Ele sabia que ela o queria. E pior, agora, ela também sabia. O vapor do banho começava a se dissipar no ar frio da suíte, mas o calor entre eles não diminuía. Pelo contrário, tornava-se sufocante, denso, uma entidade viva que preenchia cada centímetro cúbico do banheiro de mármore. Thalia segurava a toalha branca contra o peito com as duas mãos, os nós dos dedos brancos pela força do aperto. A felpa grossa era a única barreira entre sua nudez recém-lavada e o homem que a observava, como se ela fosse a última gota de água no deserto. Dmitri estava parado diante dela, as mangas da camisa molhadas e coladas aos braços musculosos, o cabelo escuro caindo sobre a testa, quebrando a imagem perfeita do magnata intocável. Ele parecia desfeito. Ele parecia faminto. Por que você parou? Thalia perguntou, a voz saindo num sussurro trêmulo que ela detestou. Ela queria gritar, mas o ar parecia ter sido sugado do ambiente. Você me lavou. Você cuidou do meu pé. E agora me olha como se quisesse me destruir. Dmitri deu um passo à frente. O som de sua respiração era pesado, errático. Destruição e criação são dois lados da mesma moeda, Thalia. Não fale em charadas, ela retrucou, recuando até suas costas encontrarem a parede fria de azulejos. O cheiro dele, misturado ao vapor, a embriagava. Você me ignorou por 2 anos, Dmitri. 730 dias. Eu andava pelos corredores daquela mansão como um fantasma. Você passava por mim e olhava através de mim. A raiva, alimentada pela vergonha da excitação que sentira na banheira, começou a borbulhar. E agora? Você me sequestra, me tranca numa ilha e de repente decide que eu existo? Por quê? Por que eu fugi? É só isso que te atrai? A caçada? Dmitri soltou uma risada baixa, sombria, balançando a cabeça. Ele apoiou uma mão na parede ao lado da cabeça dela, encurralando-a novamente. Você acha que foi indiferença? Ele perguntou, a voz rouca, perigosamente suave. Você acha que eu não via você? Ele aproximou o rosto do dela, os olhos negros queimando com uma intensidade febril. Eu via cada passo que você dava. Eu sabia a cor de cada vestido que você usava. Eu sabia o cheiro do seu shampoo quando entrava numa sala que você tinha acabado de sair.
Eu ouvia a sua respiração à noite do outro lado do corredor e passava horas encarando o teto, imaginando como seria atravessar aquela porta. Thalia arregalou os olhos, o choque paralisando-a. Então por que... A voz dela falhou. Você tinha ela. Você tinha uma amante. Todo mundo sabia. A menção a outra mulher fez o rosto de Dmitri se contorcer em uma expressão de desgosto puro. Ela. Ele cuspiu a palavra. Ela era um receptáculo, Thalia. Ela era um dreno. Eu ia até ela para despejar a sujeira que existe dentro de mim. O vício, a perversão, a necessidade de dominar, de quebrar, de usar. Ele levou a mão livre ao rosto de Thalia, traçando a linha do maxilar dela com o polegar, um toque firme e possessivo. Mas você era intocável. Você tinha 18 anos. Você era imaculada, doce, cheia de sonhos românticos idiotas. Você olhava para mim como se eu fosse um príncipe de conto de fadas. Ele riu de novo com amargura. Eu não queria manchar você. Eu não queria que você visse o monstro antes da hora. Eu me mantive longe para preservar a sua luz, enquanto eu me afogava na minha própria escuridão com mulheres que não significavam nada. Eu me sacrificava mantendo distância para que você continuasse pura. Thalia sentiu o coração bater na garganta. A lógica dele era distorcida, doentia, mas fazia um sentido terrível dentro da mente dele. Eu não pedi para ser preservada. Ela sussurrou, os olhos marejados. Eu queria um marido. Eu queria ser tocada. Eu sei. Dmitri rosnou, aproximando-se ainda mais, o quadril dele pressionando levemente contra o dela, a toalha sendo a única proteção. E foi isso que me quebrou. Ver você ontem. Ver você jogar aquele anel na minha cara. Ver o ódio nos seus olhos. Ver você correr para aquela floresta e se machucar. Ele mergulhou a mão na nuca dela, segurando os cabelos úmidos com força, puxando a cabeça dela para trás, expondo a garganta. Você não é mais a menina boba, Thalia. Você se sujou, você sangrou, você mostrou as garras, e quando eu te vi naquela floresta, lutando contra mim, eu percebi que não preciso mais te proteger. A pureza acabou. A respiração de Thalia ficou presa. O olhar dele caiu para a boca dela. Eu esperei 2 anos. Ele murmurou contra os lábios dela. Eu me segurei até os meus dedos sangrarem. Mas agora não existe mais amante. Não existe mais parede. Não existe mais nada além da minha vontade de consumir você até não sobrar nada. Dmitri não... Ela tentou dizer, mas foi uma mentira. O corpo dela gritava sim. Sim. Ele corrigiu. Implacável. Ele não pediu permissão. Ele tomou. Dmitri esmagou a boca contra a dela com uma violência que a fez gemer. Não foi um beijo de cinema. Foi um ataque. Foi uma colisão de dentes e lábios, crua e desesperada. Ele a beijou como se quisesse respirar por ela, como se quisesse sugar a alma dela para dentro dele. Thalia tentou manter as mãos fechadas em punhos contra o peito dele, tentando empurrá-lo, mas a força dele era avassaladora. Ele invadiu a boca dela com a língua, tomando posse, explorando cada canto com uma fome voraz que ficou reprimida por 730 dias. O gosto dele era uísque, menta e perigo. A mão dele na nuca apertou mais, controlando o ângulo, impedindo que ela se afastasse, forçando-a a receber tudo o que ele tinha para dar. A outra mão dele, que estava na parede, desceu para a cintura dela, apertando a carne macia sobre a toalha com uma força que deixaria marcas. Thalia sentiu o mundo girar. A resistência dela derreteu sob o calor daquele beijo. Era errado. Era tóxico. Ele era o homem que a sequestrara. Mas Deus, como ela quisera aquilo. Por 2 anos, ela sonhara com esse beijo. E a realidade era 1000 vezes mais potente do que a fantasia. Os punhos dela se abriram. As mãos dela subiram pelos braços dele, agarrando o tecido molhado da camisa, puxando-o para mais perto. Dmitri rosnou contra a boca dela, o som vibrando no peito dele e ecoando no dela. Ele sentiu a rendição. Ele sentiu o momento exato em que a menina boba morreu e a mulher desejante nasceu. Ele se afastou milimetricamente, apenas o suficiente para respirar, as testas coladas, os olhos fechados, ambos ofegantes, como se tivessem corrido uma maratona. Você sente isso? Ele perguntou, a voz quebrada, áspera. Diga que você não sente essa fome. Minta para mim, Thalia. Tente. Thalia abriu os olhos. Suas pupilas estavam dilatadas, os lábios vermelhos e inchados pelo beijo brutal. Eu te odeio. Ela sussurrou, mas não havia convicção. Havia apenas desejo. O ódio é apenas paixão sem direção.
Ele rebateu. A mão dele desceu da cintura para o nó da toalha. Você disse que queria ser tocada. Ele lembrou, os olhos fixos nos dela, desafiando-a a pará-lo. Eu vou te tocar de formas que farão você esquecer o seu próprio nome. Eu vou te tocar até você agradecer por eu ter te trazido para esta ilha. Com um movimento lento e deliberado, ele puxou a ponta da toalha. O tecido branco deslizou pelo corpo de Thalia, caindo silenciosamente no chão de mármore, deixando-a completamente exposta à voracidade dele. E desta vez, não havia água, nem vapor, nem desculpas de primeiros socorros para protegê-la. Havia apenas ele. A toalha branca jazia no chão de mármore como uma bandeira de rendição esquecida. O silêncio no banheiro era espesso, quebrado apenas pela respiração irregular de ambos e pelo som distante do mar batendo contra os penhascos lá fora. Thalia estava exposta, completamente nua, com a pele ainda úmida e corada pelo calor do banho e pela vergonha que se transformava rapidamente em algo muito mais perigoso. Ela deveria ter se encolhido, deveria ter cruzado os braços para esconder os seios, fechar as pernas para proteger sua intimidade. Era isso que a menina boba faria. Mas a menina boba tinha ficado na floresta, arranhada e sangrando. Quem estava ali, parada diante do homem que a sequestrara, era uma mulher cansada de ser intocada. Ela viu a fome nos olhos de Dmitri. Era uma escuridão abissal, uma voracidade que prometia engoli-la inteira. E pela primeira vez em sua vida, Thalia não quis correr. Ela quis pular para dentro do abismo. Ela deu um passo à frente, ignorando a nudez, ignorando o perigo. Ela tocou o peito dele, onde a camisa molhada grudava na pele quente. Você disse que ia me ensinar. Ela sussurrou, a voz rouca, provocadora. Você disse que ia me tocar até eu esquecer meu próprio nome. Então faça, Dmitri. Ou você só sabe latir? A provocação foi a gota d'água. O autocontrole de Dmitri, já desgastado pelos últimos 2 dias, partiu-se com um som audível de dentes trincando. Ele soltou um rosnado baixo, animal, e a agarrou. Não houve delicadeza. Ele a levantou do chão, os braços fortes circulando as costas e as nádegas dela, e Thalia instintivamente envolveu as pernas na cintura dele. O contato de sua intimidade nua contra o tecido áspero da calça social dele foi um choque elétrico que a fez arfar contra o pescoço dele. Ele a carregou para fora do banheiro, marchando até a cama king size com a determinação de um general conquistando um território. Ele a jogou sobre o colchão. Thalia quicou na maciez dos lençóis de algodão egípcio, os cabelos espalhados como um halo escuro ao redor da cabeça. Dmitri não se deitou imediatamente. Ele ficou de pé na beira da cama, olhando para ela de cima. Ele parecia um gigante, um deus vingativo. Com movimentos bruscos, ele terminou de abrir a camisa, os botões voando pelo quarto, perdidos no carpete. Ele se livrou da calça e da boxer em segundos. Thalia prendeu a respiração. Ela nunca tinha visto um homem nu. E Dmitri Galanis não era apenas um homem. Ele era uma arma feita de músculos, cicatrizes e intenção. Ele era enorme, intimidante, e a prova do quanto ele a desejava estava ali, rígida e pulsante, apontada para ela. O medo tentou voltar, frio e racional, mas foi incinerado pelo desejo. Ele subiu na cama engatinhando sobre ela como um predador. Ele separou os joelhos dela com o próprio corpo, encaixando-se no berço de suas coxas. O peso dele era esmagador, delicioso. Olhe para mim, ele ordenou segurando os pulsos dela e prendendo-os acima da cabeça com uma única mão. Eu quero ver os seus olhos quando eu te tomar. Eu quero ver o exato momento em que você deixa de ser você e passa a ser minha. Eu não sou sua propriedade. Ela desafiou arqueando as costas, oferecendo-se a ele sem perceber. Vamos ver, ele respondeu. Ele não preparou o terreno. Ele não teve paciência. Ele a beijou com ferocidade, enquanto sua mão livre descia, encontrando a umidade que ela não conseguia esconder. Ele roçou a entrada dela, testando, provocando, e Thalia gemeu, um som alto e desesperado que vibrou na boca dele. Você está encharcada para mim. Ele rosnou contra os lábios dela, satisfeito. Seu corpo é mais honesto do que a sua boca. Dmitri se posicionou. Ele pressionou a ponta de si mesmo contra a entrada dela. A sensação de ser preenchida, esticada, foi avassaladora. Thalia cravou as unhas nos ombros dele, os olhos se enchendo de lágrimas pela invasão repentina. Ele empurrou e parou. Dmitri estacou. O corpo dele ficou rígido como pedra. Ele encontrou uma barreira,
uma resistência física que ele não esperava. Ele levantou a cabeça, os olhos negros arregalados, o suor escorrendo pela têmpora. Ele olhou para Thalia, que tinha o rosto contorcido em uma careta de dor e expectativa. Thalia... A voz dele saiu como um sussurro incrédulo. Você ainda é fechada? Thalia abriu os olhos, ofegante, confusa com a parada. O quê? Você é virgem? A pergunta saiu como um rugido. 2 anos casada comigo. 2 anos naquela casa. Você nunca... Eu era sua esposa. Ela gritou, a mágoa explodindo. Com quem você achou que eu estaria? Eu esperei por você. Eu esperei você me querer. O choque no rosto de Dmitri se transformou em algo muito mais terrível e sublime. Uma possessividade maníaca inundou suas feições. Ele achava que ela era pura de espírito, mas saber que ela era pura de corpo, saber que ninguém jamais havia tocado nela, que ele não estava apenas tomando sua esposa, mas inaugurando uma mulher, isso o enlouqueceu. Deus, ele praguejou, passando a mão pelo rosto, rindo de forma descontrolada. Eu me afastei para te preservar. E você se preservou para mim. Você guardou isso para mim. Ele a olhou como se ela fosse a joia mais valiosa e perigosa do mundo. Isso vai doer, agapimou. Ele avisou, a voz grave, tremendo de antecipação. Eu não posso ser gentil. Não agora. Eu preciso estar dentro de você. Eu preciso marcar você. Não pare, Thalia implorou, levantando o quadril em direção a ele. Apenas faça. Me faça sua. A permissão foi o gatilho final. Dmitri segurou o quadril dela com as 2 mãos, firmando-a no colchão. Ele a olhou nos olhos, uma conexão de almas quebradas, e empurrou. Ele rompeu a barreira com um único movimento fluido e implacável. Thalia gritou. Um som agudo de dor que foi imediatamente abafado pela boca dele, capturando a dela. Ela sentiu o rasgo, a queimação, a sensação de ser partida ao meio para acomodá-lo. Mas então, ele estava lá, fundo, completo. Dmitri ficou imóvel por um longo minuto, enterrado até a raiz nela, tremendo com o esforço de não se mover. Ele precisava que ela se acostumasse. Ele precisava sentir as paredes dela se ajustando ao redor dele, apertando-o, aceitando. Minha, ele rosnou contra o pescoço dela, mordendo a pele sensível ali para marcar. Você é minha, Thalia. Cada gota de sangue, cada suspiro, cada centímetro. Ninguém nunca vai tocar onde eu estou tocando agora. A dor começou a diminuir, dando lugar a uma sensação de plenitude pesada e embriagante. Thalia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, não de tristeza, mas de intensidade. Ela estava cheia dele. O vazio de 2 anos tinha sido preenchido da forma mais brutal possível. Dmitri começou a se mover, no início, devagar, retirando-se quase completamente e estocando de volta com força, reivindicando o território que ele acabara de conquistar. O atrito era fogo. A cada investida ele a empurrava mais fundo no colchão, mais fundo em sua nova realidade. Thalia perdeu a noção de tempo e espaço. Havia apenas o peso dele, o cheiro de suor e sexo, o som da pele batendo contra a pele. Ela arranhou as costas dele, deixando linhas vermelhas que ardiam, querendo deixar sua marca nele também. Diga, ele exigiu, aumentando o ritmo, as estocadas tornando-se punições deliciosas. Diga de quem você é. Sua. Ela gemeu, a cabeça jogada para trás, o prazer começando a explodir em faíscas atrás de suas pálpebras. Eu sou sua, Dmitri. Mais alto. Ele ordenou, batendo contra ela com força, atingindo o ponto exato que a fez ver estrelas. Eu sou sua. O clímax atingiu Thalia como uma onda gigante, varrendo qualquer resquício de razão. Ela se contraiu ao redor dele, pulsando, apertando-o com tanta força que Dmitri perdeu o pouco controle que lhe restava. Ele grunhiu, um som gutural de pura satisfação masculina, e se derramou dentro dela. Ele a encheu com jatos quentes, selando o contrato, marcando-a por dentro da forma mais primitiva que existia. Ele desabou sobre ela, o peso morto, esmagando-a contra o colchão, mas Thalia não reclamou. Ela envolveu os braços ao redor das costas suadas dele, sentindo o coração dele bater descompassado contra o dela. O silêncio voltou ao quarto, mas agora era diferente. Não era vazio. Era pesado, carregado de posse. Dmitri levantou a cabeça, apoiando-se nos cotovelos. Ele olhou para o rosto dela, para os lábios inchados, para os olhos vidrados. Ele olhou para baixo, onde seus corpos ainda estavam unidos, e viu o vestígio de sangue nos lençóis brancos. O sangue dela, a prova definitiva. Ele passou o polegar pela bochecha dela, limpando uma lágrima.
Você nunca mais vai sair desta ilha, ele prometeu. E não era uma ameaça, era um fato. Você me deu a única coisa que não pode pegar de volta. Agora, Thalia, agora a verdadeira obsessão começa. O som não pertencia àquele mundo. Na ilha, os únicos sons permitidos eram o rugido do mar, o canto das cigarras e os gemidos que Dimitri arrancara da garganta de Thalia nas últimas 12 horas. Mas agora, um zumbido mecânico, persistente e irritante, cortava a calmaria da manhã. Um motor. Thalia abriu os olhos na penumbra do quarto. O corpo dela doía de uma maneira que ela jamais imaginara ser possível. Uma dor profunda, muscular e íntima, que irradiava de seu ventre e de suas coxas. Ela se sentia pesada, ancorada no colchão como se a gravidade na ilha fosse mais forte do que no resto do planeta. Ao lado dela, o lugar de Dimitri estava frio. O pânico, um reflexo antigo de sua vida anterior, tentou subir, mas foi sufocado por uma letargia estranha. Ela se sentou puxando o lençol de algodão para cobrir a nudez marcada. Levante-se! A voz de Dimitri veio da varanda do quarto. Ele estava encostado no batente da porta de vidro, observando o horizonte. Ele vestia apenas uma calça de linho preta, o torso nu exibindo os arranhões vermelhos que as unhas dela haviam deixado em suas costas. Ele segurava uma xícara de café, mas a postura dele não era relaxada. Era a postura de um sentinela. Há um barco se aproximando, ele disse sem se virar. Parece ser a patrulha costeira ou algum idiota perdido procurando uma enseada para ancorar. O coração de Thalia deu um salto. Um barco, pessoas, o mundo real, a lei. Dimitri se virou lentamente. O rosto dele era uma máscara impenetrável, mas os olhos queimavam com um desafio silencioso. Ele caminhou até uma mesa lateral, perto da entrada do quarto, e depositou a xícara. Ao lado dela, ele colocou uma pistola preta, pesada e fosca. O metal fez um som surdo contra a madeira. Eu deixei a porta principal da vila destrancada, ele informou, a voz casual, como se comentasse sobre o clima. O piloto vai atracar no pier em 2 minutos. Ele provavelmente vai subir para checar se a propriedade está habitada ou se precisamos de ajuda. Thalia olhou para a arma, olhou para a porta aberta, olhou para ele. O que você está fazendo? Ela sussurrou. Estou te dando uma escolha, Thalia. Ele cruzou os braços sobre o peito largo. Você pode descer lá. Você pode gritar. Você pode dizer a ele que foi sequestrada, que eu sou um monstro, que eu te forcei. Ele tem um rádio. A polícia viria em 1 hora. Ele deu um passo para trás, fundindo-se às sombras do canto do quarto, deixando o caminho livre para ela. Ou, você pode dizer a ele para ir embora. Era um teste. Um jogo perverso e psicológico. Ele não ia amarrá-la. Ele não ia amordaçá-la. Ele estava apostando tudo na corrente invisível que havia forjado na noite anterior. Thalia se levantou. As pernas tremiam. Ela olhou ao redor e pegou a única peça de roupa ao seu alcance, a camisa branca que Dimitri usara ontem. Ela a vestiu, o tecido engolindo seu corpo, o cheiro dele envolvendo-a instantaneamente. Os botões foram fechados com dedos trêmulos. O som do motor ficou mais alto. Depois parou. Passos soaram no cascalho lá fora. Uma voz masculina gritou em grego. Olá, tem alguém em casa? Dimitri não se moveu. Ele nem sequer piscou. Ele apenas a observava, esperando. A arma estava ali, ao alcance da mão dela. Ela poderia pegá-la. Ela poderia correr. Thalia caminhou para fora do quarto. O mármore frio sob seus pés descalços a mantinha alerta. Ela desceu as escadas, cada degrau parecendo uma montanha. A porta principal estava entreaberta, deixando entrar uma fresta de luz solar cegante. Ela empurrou a madeira pesada. O sol bateu em seu rosto. Lá fora, parado no início do pátio de pedra, estava um homem jovem de uniforme azul claro, guarda costeira. Ele tinha um rádio no ombro e uma expressão de dúvida. Quando ele viu Thalia, a expressão mudou para preocupação. Ela devia parecer um fantasma. Cabelos emaranhados, lábios inchados e vermelhos, vestindo apenas uma camisa masculina grande demais, com marcas roxas visíveis no pescoço, a imagem clássica de uma vítima. Senhora, o homem deu um passo à frente, levando a mão ao boné. Desculpe a invasão. Vimos fumaça ontem à noite da tempestade e não conseguimos contato via rádio. O sistema de comunicação da ilha parece estar fora do ar. A senhora está bem? Precisa de assistência? O mundo parou. Ali estava a saída. O homem era a normalidade.
Ele representava seus pais, a sociedade, os chás da tarde, o divórcio litigioso, a segurança entediante de Atenas. Ele representava a liberdade. Thalia abriu a boca para falar. O grito de socorro estava na ponta da língua. Mas então ela sentiu. Ela sentiu o peso fantasma de Dimitri atrás dela, mesmo ele estando no andar de cima. Ela sentiu a dor doce entre as pernas, a lembrança visceral de como ele a preenchera, de como ele a reivindicara. O mundo lá fora, com aquele guarda educado e o céu azul, parecia subitamente cinza, desbotado. Lá fora, ela seria a pobre Thalia, a vítima, a divorciada. Aqui dentro, na escuridão daquela casa, ela era a obsessão de um rei. Ela era a única coisa que importava. Ela olhou para o guarda, depois olhou para trás para o interior escuro da vila. Nas sombras do topo da escada, ela viu a silhueta de Dimitri. Ele não estava segurando a arma. Ele estava apenas parado, com as mãos nos bolsos, olhando para ela com uma intensidade que poderia incendiar o oceano. Ele não estava com medo de perdê-la. Ele estava esperando ela perceber que já estava perdida. Thalia voltou-se para o guarda. A indecisão desapareceu de seus olhos, substituída por uma frieza que ela copiou do próprio marido. Não precisamos de nada, ela disse. A voz saiu firme, surpreendendo-a. O sistema de comunicação foi desligado de propósito. Meu marido e eu valorizamos a nossa privacidade. O guarda franziu a testa, olhando para o estado dela. Tem certeza, senhora? A senhora parece machucada. Thalia levou a mão ao pescoço, tocando a marca que Dimitri deixara. Um sorriso lento e secreto curvou seus lábios. Não estou machucada, ela respondeu, a voz rouca caindo uma oitava. Estou exatamente como ele gosta. O guarda corou violentamente. Ele entendeu. A tensão, a roupa, o cenário. Ele tossiu, desviando o olhar, constrangido. Ah, entendo. Peço desculpas, senhora Galanes. Não vamos incomodar mais. Tenha um bom dia. Ele girou nos calcanhares e marchou de volta para o barco, ansioso para fugir daquela aura pesada. Thalia ficou parada na porta até ouvir o motor ligar e o barco se afastar, levando consigo sua última chance de salvação. Ela não sentiu tristeza. Ela sentiu poder. Ela fechou a porta. Girou a chave na fechadura. O clique do metal soou como um tiro, selando seu destino. Ela se virou. Dimitri estava descendo as escadas. Ele se movia como um grande felino, silencioso e letal. Ele parou no último degrau, a 2 metros dela. A expressão dele era indescritível. Uma mistura de triunfo selvagem e adoração profana. Você o mandou embora, ele disse. Não era uma pergunta. Eu não quero ser salva, Dimitri. Thalia respondeu, caminhando até ele. Ela parou diante dele, pequena em sua camisa, mas gigante em sua escolha. Ela ergueu o rosto, oferecendo-se. Dimitri soltou o ar que parecia estar segurando há 10 minutos. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela, mas desta vez não havia brutalidade, havia reverência. O polegar dele traçou o lábio inferior dela. Você teve a chance de correr, e eu escolhi ficar. A confissão quebrou a última barreira racional dele. Dimitri rosnou e se abaixou, passando os braços ao redor da cintura dela e erguendo-a do chão. Thalia envolveu as pernas na cintura dele automaticamente, enterrando as mãos no cabelo dele. O beijo foi faminto, mas diferente da noite anterior. Ontem foi conquista. Hoje era celebração. Era um pacto selado com saliva e fôlego. Minha garota corajosa. Ele sussurrou contra a boca dela, subindo as escadas com ela no colo, levando-a de volta para o quarto, de volta para a cama, que agora era o único mundo que existia. Vou te fazer esquecer que existe um mundo lá fora. Vou te fazer esquecer que aquele barco existiu. Faça, ela ordenou, mordendo o ombro dele. Me faça esquecer tudo menos você. Dimitri chutou a porta do quarto, fechando-os novamente na escuridão. O teste havia acabado. O reinado dela havia começado. O salão de baile do Hotel Grande Bretagne, em Atenas, cheirava a hipocrisia, champanhe caro e medo. Centenas de convidados da elite grega giravam sob os lustres de cristal, exibindo sorrisos polidos e joias que valiam o PIB de pequenos países. Mas naquela noite, o ar estava diferente. Havia uma eletricidade estática, uma tensão gravitacional que puxava todos os olhares para um único ponto, para eles. Thalia caminhava pelo salão com a mão de Dimitri, espalmada possessivamente na curva de sua cintura nua. O vestido que ele escolhera para ela era uma segunda pele de seda verde esmeralda,
com um decote vertiginoso nas costas que descia até o início dos quadris. Não era apenas uma roupa, era uma declaração. O tecido revelava a pele pálida, onde se alguém olhasse com atenção, ainda poderia ver as sombras fracas das marcas que os dedos dele deixaram dias atrás. Eles não estavam ali para socializar, estavam ali para serem vistos. Eles estão olhando para você como se você fosse uma vítima. Dmitri sussurrou no ouvido dela, os lábios roçando o lóbulo onde um diamante solitário brilhava. Eles acham que eu quebrei você. Thalia pegou uma taça de champanhe de uma bandeja que passava, sem beber. Ela olhou para a multidão, viu os cochichos, os olhares de pena das matronas, a inveja velada dos homens que temiam Dmitri. Deixe que olhem, ela respondeu, a voz calma, desprovida da doçura ingênua de 2 semanas atrás. Eles não sabem que eu gosto dos cacos. Dmitri apertou a cintura dela, um toque de aprovação que enviou um choque de calor pela espinha de Thalia. Ele foi puxado brevemente por um grupo de investidores bancários. Thalia aproveitou o momento para se afastar em direção ao terraço lateral, buscando ar fresco. A atmosfera da civilização a sufocava. Ela sentia a falta do sal, do vento e do silêncio da ilha. Atenas parecia barulhenta e suja. Ela não chegou ao terraço. Uma mão agarrou seu braço com força, puxando-a para a penumbra de uma alcova perto das cortinas de veludo. O cheiro de álcool e perfume doce demais invadiu suas narinas. Era ela, a ex-amante. A mulher estava deslumbrante em um vestido vermelho, mas seus olhos estavam injetados e a maquiagem levemente borrada. Havia um desespero frenético nela, a vibração de alguém que perdeu seu vício e está em abstinência. Você acha que venceu, não é? A mulher sibilou, os dedos cravando no braço de Thalia, a esposa puritana, a bonequinha de luxo. Thalia olhou para a mão da mulher em seu braço, depois subiu o olhar para o rosto dela. Não sentiu medo, não sentiu intimidação. Sentiu apenas um tédio profundo. Solte-me, Thalia disse. Não foi um pedido. Ele vai cansar de você. A amante continuou, ignorando o aviso, a voz tremendo de ódio. Você não sabe o que ele é. Você não sabe do que ele gosta no escuro. Ele precisa de sujeira, Thalia. Ele precisa de dor. E quando ele perceber que você é apenas uma menina assustada, ele vai voltar para a minha cama. Ele sempre volta. A temperatura no corredor caiu subitamente. Thalia viu, pela visão periférica, a sombra se destacar da parede oposta. Dmitri. Ele não estava com os investidores. Ele nunca tirava os olhos dela. Ele se moveu para a luz. A expressão no rosto dele prometendo violência absoluta. Ele não ia apenas intervir. Ele ia destruir aquela mulher ali mesmo, na frente da elite de Atenas, por ousar tocar em sua propriedade. Ele deu um passo à frente, os punhos cerrados, a mandíbula travada. Thalia levantou a mão livre. Um gesto simples, imperioso. Pare. Dmitri estacou. Ele olhou para Thalia, surpreso pela ordem silenciosa. Ele viu a frieza nos olhos da esposa. E com um sorriso lento e perverso curvando os lábios, ele recuou para as sombras, cruzando os braços. Ele queria ver. Ele queria assistir. Thalia voltou sua atenção para a mulher à sua frente. Com um movimento brusco, ela se soltou do aperto da amante e alisou a seda do próprio vestido. Você está errada sobre 2 coisas, Thalia disse, a voz suave, mas cortante como vidro quebrado. Ela deu um passo à frente, obrigando a outra mulher a recuar até bater na parede. Primeiro, ele não precisa voltar para a sua cama, porque ele nunca esteve lá. Ele usava o seu corpo para se aliviar, não para se conectar. A amante abriu a boca, chocada, mas Thalia continuou implacável. E segundo, você acha que eu não sei o que ele é? Thalia riu, um som baixo e escuro que fez os pelos da nuca da outra mulher se arrepiar. Ela se inclinou invadindo o espaço pessoal da rival, sussurrando como uma predadora. Eu sei exatamente o que ele é. Eu conheço os dentes dele. Eu conheço a escuridão dele melhor do que você jamais sonhou. Porque quando ele está com você, ele fecha os olhos e pensa em se livrar do nojo. Mas quando ele está comigo, ele me olha nos olhos. A mulher empalideceu, o lábio inferior tremendo. Você aqueceu o lugar enquanto eu não estava pronta para ocupá-lo. Thalia finalizou, com um desdém real. Você foi um aquecedor de banco útil. Obrigada pelos serviços prestados. Agora suma da minha vista antes que eu deixe o meu marido fazer o que ele está louco para fazer. Limpar o chão com você. A ex-amante olhou por cima do ombro de Thalia e viu Dmitri nas sombras.
O olhar dele não era humano, era o olhar de um monstro orgulhoso de sua criação. Com um soluço sufocado, a mulher se virou e correu, tropeçando nos próprios saltos, fugindo daquela alcova como se fugisse do próprio inferno. Talia ficou parada, sentindo a adrenalina fria correr por suas veias. Ela não se sentia mal, ela se sentia poderosa. Mãos quentes e pesadas pousaram em sua cintura. Dmitri não lhe deu tempo de respirar. Ele a girou e a prensou contra a parede, onde a amante estivera segundos antes. O corpo dele cobriu o dela completamente, protegendo-a e aprisionando-a ao mesmo tempo. Você é perversa, ele sussurrou, a voz rouca de desejo, os olhos negros brilhando com uma luxúria que nada tinha a ver com amor romântico e tudo a ver com posse. Ela estava me incomodando, Talia respondeu, erguendo o queixo, desafiadora. Dmitri passou o nariz pelo pescoço dela, inalando o cheiro de vitória. Eu ia quebrá-la, ele admitiu. Mas ver você fazer isso, ver você destruí-la com essa boca, ele agarrou o queixo dela, forçando-a a encará-lo. A menina boba morreu, Talia. Eu a matei na ilha, e o que nasceu no lugar dela é a coisa mais magnífica e aterrorizante que eu já vi. Ele pressionou o quadril contra o dela, deixando claro o efeito que a crueldade dela teve sobre ele. Vamos sair daqui, ele rosnou contra a boca dela. Se eu ficar mais um minuto olhando para você com esse vestido, e lembrando como você a humilhou, eu vou te tomar aqui mesmo, na frente de toda a Atenas. Então me leve para casa, Talia pediu, os dedos arranhando a nuca dele. Para a cobertura, ele perguntou, testando-a. Talia olhou para o salão de baile, para as luzes, para as pessoas vazias. Não, ela respondeu. Para casa, para a ilha. Eu cansei de brincar com a comida. O sorriso de Dmitri foi o de um diabo que acabou de ganhar a alma que mais desejava. A cobertura de Dmitri em Atenas era uma caixa de vidro suspensa no céu. Do alto, a cidade parecia um tapete de luzes trêmulas, uma confusão de faróis, música distante e a energia frenética de milhões de vidas insignificantes. Talia estava parada diante da janela panorâmica, ainda usando o vestido verde esmeralda que havia sido sua armadura no baile. O reflexo no vidro mostrava uma mulher que ela mal reconhecia, altiva, fria, belíssima. Mas por dentro, ela sentia uma coceira na pele, uma irritação. O barulho da cidade, mesmo abafado pelo vidro duplo, parecia um zumbido constante em seus ouvidos, poluindo o silêncio que ela aprendera a amar. Dmitri entrou na sala. Ele havia tirado o paletó e desfeito a gravata borboleta, deixando-a pendurada aberta ao redor do pescoço. Ele segurava 2 copos de cristal com água gelada, mas parou no meio do caminho, observando-a. Você tem o mundo aos seus pés, Talia, ele disse, a voz ecoando no espaço amplo e moderno. Amanhã podemos ir a Paris, Milão, Nova York. Você pode ter a primeira fila em todos os desfiles, as joias que quiser, os jantares com embaixadores. Ele se aproximou, parando logo atrás dela, sem tocá-la. O calor do corpo dele era a única coisa real naquele ambiente estéril. Você provou hoje à noite que sabe jogar o jogo deles. Você os destruiu. Se quiser, Atenas é sua. Era o teste final. Dmitri estava abrindo a porta da gaiola. Ele estava oferecendo a chave de ouro, o passaporte, a normalidade luxuosa que qualquer outra mulher mataria para ter. Talia olhou para baixo, para as ruas congestionadas. Ela viu pessoas correndo, presas em suas rotinas medíocres, preocupadas com aparências, com moralidade, com regras. Ela lembrou-se do cheiro de perfume barato e desespero da ex-amante de Dmitri. Ela lembrou-se dos olhares de julgamento. Tédio. Um tédio avassalador e cinzento tomou conta dela. Ela se virou lentamente para encarar o marido. Eles são barulhentos, ela disse, a voz destilando desdém. Eles são vazios, Dmitri. Eles sorriem enquanto apunhalam uns aos outros por migalhas. Ela deu um passo em direção a ele, invadindo seu espaço, seus olhos buscando a escuridão familiar nos dele. Eu não quero Paris. Eu não quero jantares com pessoas que eu desprezo. Dmitri permaneceu imóvel, mas seus olhos se estreitaram, focados na boca dela. O que você quer, Talia? Eu quero o silêncio, ela sussurrou. Eu quero o som do mar batendo nas pedras. Eu quero não ter que usar essa máscara social. Eu quero acordar e saber que a única pessoa que existe no mundo é você. Ela levou a mão ao peito dele, sentindo o coração forte bater sob a camisa de linho. Me leve para casa, Dmitri. Me leve de volta para a ilha.
Eu odeio isso aqui. Um sorriso lento, terrível e triunfante rasgou o rosto de Dimitri Galanis. Não era o sorriso do magnata social. Era o sorriso do carcereiro que acaba de ouvir o prisioneiro implorar para fechar a cela. Ele soltou os copos de cristal. Eles caíram no tapete felpudo, rolando inofensivos. Ele agarrou a cintura dela com uma possessividade que teria assustado qualquer testemunha. Você tem certeza? Ele rosnou. Se voltarmos agora, eu vou cortar a ponte. Não haverá mais bailes. Não haverá mais visitas. Será apenas nós dois naquela rocha até que a morte nos separe. Que se dane o mundo, Thalia respondeu, beijando-o com fome. Vamos embora. A ilha os recebeu com a escuridão sagrada de sempre. O jato partiu, deixando-os sozinhos na pista de pouso. Dimitri não esperou chegar à vila. Ele pegou a mão de Thalia e a guiou para a praia particular, a mesma praia onde semanas atrás ele a caçara como um animal. A lua cheia banhava a areia branca e o mar negro com uma luz prateada. O som das ondas era alto, poderoso, limpando os ouvidos de Thalia da poluição sonora de Atenas. Ela tirou as sandálias de salto alto e as deixou na areia. Seus pés nus afundaram no chão frio. Ela respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar salgado. Casa, ela suspirou. Dimitri parou diante dela. O vento agitava seus cabelos e a camisa aberta. Ele olhou para Thalia, para o vestido de seda verde que agora parecia deslocado naquele cenário selvagem. Você entende o que fez? Ele perguntou, a voz competindo com o mar. Você não é mais uma refém, Thalia. Você é cúmplice. Eu sei, ela disse erguendo o queixo. Eu escolhi a minha gaiola, porque é a única onde o monstro me ama. Dimitri caiu de joelhos. O movimento foi tão abrupto, tão fora de personagem para um homem que jamais se curvava, que Thalia prendeu a respiração. Ele se ajoelhou na areia diante dela, não como um servo, mas como um devoto, diante de um ídolo profano que ele mesmo esculpiu. Ele pegou a mão esquerda dela. O dedo anelar estava nu, sem a aliança que ela jogara fora no primeiro dia. Eu não vou te dar anéis, Thalia, ele jurou, beijando a palma da mão dela, depois o pulso, sentindo a pulsação acelerada. Eu não vou te dar filhos para dividir a sua atenção. Eu não vou te dar nada que venha do mundo lá fora. Ele ergueu o rosto para olhá-la. A adoração em seus olhos era maníaca, absoluta. Eu vou te dar a minha alma, que é negra e suja, mas é inteiramente sua. Eu vou te dar cada respiração minha, até o meu último dia. Nós vamos consumir um ao outro nesta ilha, até não sobrar nada além de ossos e lendas. Thalia desceu as mãos para os cabelos dele, segurando-o ali, de joelhos, aos pés dela. É tudo o que eu quero, ela sussurrou. Queime o mundo, Dimitri, desde que você queime comigo. Ele se levantou, erguendo-a nos braços, e caminhou em direção à arrebentação. A água gelada molhou a barra do vestido de gala, mas eles não se importaram. Ali, isolados de toda a moralidade, de toda a lei e de todo o julgamento, eles encontraram a paz. Uma paz doentia, uma paz tóxica, mas, acima de tudo, uma paz deles. O mundo acha que Dimitri Galanis sequestrou uma inocente. Mal sabem eles que, naquela ilha, a inocente morreu para que a rainha pudesse reinar ao lado do diabo. E assim termina a história de obsessão entre Dimitri e Thalia. O mundo lá fora chamaria isso de loucura ou cárcere, mas para eles a ilha se tornou o único lugar possível. E agora eu te pergunto, no lugar da Thalia você teria voltado para a ilha ou teria pedido socorro para aquele guarda? Comenta aqui embaixo. Eu voltaria ou eu fugiria? Não esqueça do like se esse final mexeu com você. Até a próxima.